Olá, mais uma aula rumo à aprovação no Enseja. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, sempre tá lá na prova de ciências humanas e que costuma gerar bastante dúvida: a ditadura militar no Brasil. Mas calma, vamos fazer isso do jeito certo, focando exatamente naquilo que o Enseja quer saber. A primeira pergunta que a gente tem que responder é essa aqui, ó. Como é que a prova lida com um período tão delicado e cheio de detalhes? Se a preocupação é ter que decorar um monte de nomes, datas, acontecimentos, pode respirar com alívio. O caminho que o Enseja segue é outro, e entender isso é o primeiríssimo passo para garantir a questão. Ok, vamos lá. A chave para entender a prova está bem aqui. O Enseja não é uma prova de decoreba, sabe? O objetivo não é testar se foi memorizada uma enciclopédia inteira, mas sim se foram desenvolvidas as habilidades para pensar como um historiador. E a palavra mágica para isso é competência. Basicamente, a prova quer ver a capacidade de usar o que se sabe sobre a ditadura para interpretar um texto, uma imagem ou, como a gente vai ver, uma música. É sobre aplicar o conhecimento para resolver o problema que a questão apresenta. E no caso da ditadura, a prova foca numa competência muito específica. E para este tema específico, a prova mira numa competência bem clara, a de analisar elementos culturais e identidades. Traduzindo, o exame quer saber se a gente consegue perceber como a cultura e a identidade do brasileiro foram discutidas, defendidas e até mesmo atacadas durante aquele período. Vamos avançar para ver como isso tudo funciona na prática. Uma das maneiras mais comuns que o Enseja usa para testar essa competência é olhando para as manifestações de resistência cultural, especialmente a luta que rolou no campo das artes. Agora, o que é fascinante nessa citação, durante a ditadura, com toda a censura e a repressão, a cultura não era só entretenimento, de jeito nenhum. Ela virou um espaço de respiro, sabe? Um verdadeiro campo de resistência subjetiva. Era ali que artistas e a sociedade podiam questionar o regime e tentar entender o que significava ser brasileiro naquele momento. E a prova do Enseja, olha, adora usar duas formas de arte como fonte para suas questões: a música e o teatro. É principalmente nessas áreas que a gente vai encontrar os textos e os contextos que a prova vai pedir para a gente analisar. Agora vamos focar no exemplo mais clássico de todos, aquele que o próprio material de estudo do INEP destaca: a música popular brasileira, a nossa famosa MPB. Então, o ponto crucial é este. Para o Enseja, uma canção daquela época não é só uma musiquinha, é um documento histórico. Ela carrega mensagens, críticas, visões de mundo. Tudo isso ajuda a gente a entender o que as pessoas sentiam e pensavam naquele contexto de repressão. A análise oficial da prova sobre arrastão é basicamente essa aqui. A música, ao falar do trabalho dos pescadores, da cultura popular, ela estava batendo de frente com o discurso do regime militar. Era um jeito de resistir à tal modernização conservadora, valorizando o que era genuinamente brasileiro, o povo e as suas tradições. Certo, agora que a gente já viu o que, vamos entender o como. Qual é exatamente a habilidade que a prova exige? Não é sobre saber a biografia da Elis Regina, mas sim sobre conseguir ler o que está nas entrelinhas da canção. E aqui a gente tem um passo a passo para essa análise. Quando aparecer uma letra de música na prova, é preciso se perguntar, primeiro, de quem é a voz que fala nessa letra? É um pescador, um operário, um estudante? Segundo, para quem essa mensagem parece ser? E terceiro, qual era o contexto do Brasil quando essa música foi feita? Fazer essas três perguntas já ajuda a desvendar a mensagem escondida ali. E aqui está o pulo do gato. Esquece a data exata. A prova não vai perguntar o ano de arrastão. O que ela vai pedir é a interpretação do subtexto, da mensagem política e social por trás da letra, o que aquela canção significava naquele momento histórico. É essa habilidade que está sendo testada. Com tudo isso em mente, vamos para a parte final. Como organizar os estudos de um jeito inteligente. A preparação para o Enseja é sobre estratégia, sobre focar naquilo que realmente importa para a prova. Essa tabela resume perfeitamente nossa conversa de hoje. O foco não deve ser na memorização de fatos, mas sim na análise de fontes, não em decorar nomes e datas, mas na leitura das entrelinhas. E por fim, não é preciso saber de cor todas as músicas da época, mas sim ser capaz de interpretar a mensagem de qualquer trecho que a prova colocar na nossa frente. Para a gente fechar, fica uma reflexão. Vimos a música e o teatro, mas que outras formas de arte que a gente conhece hoje ou de outros tempos também podem carregar mensagens secretas e funcionar como um tipo de resistência?
Pensar nisso ajuda a treinar esse olhar analítico que o Enseja valoriza tanto. Eu espero que essa análise tenha ajudado a clarear o caminho para a aprovação. Se esse conteúdo foi útil, fica o convite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas dicas. Vamos em frente. Até o dia da prova. Até a próxima!